E no vídeo de hoje a gente vai para um tema um pouco diferente do que eu tenho falado até hoje, que são essas reflexões sobre a vida, sobre o que acontece, sobre o nosso trabalho, os projetos que a gente faz. Mas eu acho que é importante também a gente trazer assuntos relacionados à fotografia, porque é o que a gente vive, é aquilo que a gente mais tem domínio e sabe falar também. E é sobre isso que a gente quer compartilhar aqui no canal com vocês também. E o vídeo de hoje é justamente sobre o mínimo que você precisa saber para fazer uma boa fotografia ou para começar na fotografia. Se você chegou aqui nesse vídeo e a sua intenção é aprender sobre fotografia, talvez esse vídeo vai um pouco na contramão do que você já ouviu falar sobre fotografia ou daquilo que você tem que aprender. Provavelmente é sobre a técnica, velocidade, abertura, ISO, câmeras, lentes. E nesse canal você não vai ouvir a gente falar muito sobre isso. A gente fala também, mas não é o nosso foco. Até porque isso não é o que vai te diferenciar na fotografia, não é o que vai te fazer boas fotos. Uma câmera é só uma caixa com um furo no meio e que passa uma luz por ali e você consegue registrar os momentos. E as lentes são justamente para mudar a percepção, a forma com que essa câmera vai capturar aquele momento. Mas não é aquilo que você precisa saber, principalmente se você está começando. Até porque se você se apegar muito à técnica, muito a regras, isso vai dificultar o teu começo na fotografia. E você não vai desenvolver a sua criatividade, você vai ficar muito mais preso a números e menos criativo. E imagino que não é isso que você quer. Então eu vou te trazer alguns ensinamentos que é importante você saber para você começar na fotografia. E o primeiro deles é a composição. Composição da imagem como um todo mesmo, enquadramento, as linhas e tudo aquilo que é o alicerce da sua foto. Uma foto, ela tem alguns alicerces. E como um alicerce de um prédio, por exemplo, uma coluna de um prédio, ele precisa ser forte, é a base, precisa ser forte. Então a sua fotografia precisa começar na composição, seja ela através da regra dos terços, seja ela através da simetria, das linhas, enfim, o que quer que seja, você precisa partir de alguma composição. E aqui parece que a gente está falando sobre uma regra, mas na verdade não é uma regra, é algo que vai te libertar, é algo que te limita até certo ponto, mas quando você escolhe uma dessas regras para você poder utilizar na sua foto, aquilo te liberta criativamente falando, você começa a enxergar a partir daquele tema, a partir daquela composição. Então uma simetria, por exemplo, é algo quando você, como se você passa uma linha no meio da imagem, assim como eu estou enquadrado aqui agora, se você passar uma linha aqui no meio, você vai ver que a gente tem uma simetria dos dois lados. Não uma simetria perfeita, porque nem tudo que tem aqui tem do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, mas ele é uma simetria porque as linhas, elas convergem no meio, então elas sempre direcionam para mim, para o assunto da fotografia no caso. E a gente tem essas regras que nos ajudam muito na hora de compor uma imagem. Isso faz com que você não chegue em um ambiente e não saiba o que fazer, fique sem ideia, fique na dúvida se tua foto tá boa ou não. A partir dessas regras você consegue ter certeza de que você tá trazendo uma foto embasada, uma foto com uma base sólida, que já foi estudada e desenvolvida há muitos anos atrás e muitos fotógrafos utilizam dessas mesmas regras. E isso não é à toa, é com base com base em ciência, né? No nosso olhar como humanos mesmo. A gente tem um padrão, o nosso olhar ele tende a querer organizar o caos. Então quando a pessoa vê uma foto, ela tem um padrão de leitura. E aí já é o próximo tópico para você começar nessa fotografia e você entender sobre formas, seja ela horizontal ou vertical, e principalmente sobre como as pessoas leem as fotos. Então nas fotos horizontais o nosso olhar ele se dá da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, mas de um lado para o outro, e nas fotos verticais ele se dá de cima para baixo ou de baixo para cima. E isso já é uma boa base para você saber escolher se você vai fazer uma foto horizontal ou vertical, por exemplo, e não ficar só refém de onde essa foto será postada, e daí a partir disso você escolhe o formato. O formato, a forma, ela diz muito mais sobre narrativa, sobre contar uma história, do que uma plataforma de distribuição dessa foto. Se você chega em um ambiente e se pergunta se o teu olhar está indo para o lado ou está indo para cima, ali já é uma resposta de qual é o formato ideal para você fazer aquela foto. E a partir disso, não só a ideia de formato, mas você consegue ter uma leitura muito melhor sobre o ambiente e em como você vai fazer aquela foto. Então, se você está numa cidade, por exemplo, e tem um prédio muito alto e uma pessoa ali embaixo e você quer dar essa noção de proporção, essa noção de tamanho, de imponência, aí tá um norte já para você fazer uma foto vertical, que aí você consegue pegar todo o tamanho, a altura desse prédio e
tamanho pequeno, né, a proporção menor da pessoa em relação ao prédio ou em relação a algum objeto que você quer trazer com mais imponência, com mais importância e com mais intensidade também. E na horizontal a mesma coisa, a forma ela funciona de um lado para o outro. E aqui outro ponto importante, nem sempre uma foto de paisagem precisa ser feita na horizontal e uma foto de retrato no modo vertical. Isso não é a regra, não é a partir disso que você escolhe, é justamente a partir da leitura. Então na horizontal, se você está numa paisagem ou está em um ambiente em que tem uma linha horizontal guiando o teu olhar, ou um fluxo, né? Então até mesmo aqui a gente não aparece, mas tem mais de uma viga dessa daqui passando lá para trás. Então tem quase um corredor que vai guiando o meu olhar horizontalmente, não verticalmente. Então aqui você já tem um ponto de partida para escolher o formato. E não só o formato, mas também um ponto de partida para você contar uma história. Se você chegou e percebeu isso, né, percebeu esses padrões, ali já é uma história para você ser contada. Ali já tem um movimento, ali já tem um contexto, já tem uma narrativa. E aí você já tem uma foto muito mais interessante do que você só registrar algo bonito por ser bonito simplesmente, e sem contexto, sem história, sem narrativa. Então as grandes fotos, as melhores fotos que você vai fazer são essas fotos que você traz intenção na composição principalmente. E além disso, a gente também tem o enquadramento. E o enquadramento não é só o ângulo, de cima para baixo, de baixo para cima. É um conceito, né, que foi criado, mas muito popularizado, muito popular, digamos assim. Mas para você que quer se aprofundar na fotografia, é importante você saber que o enquadramento, ele é muito mais sobre o enquadramento dentro da foto do que sobre ângulos e sobre posição da câmera. Então, por exemplo, se você tiver em um ambiente que você consegue colocar um objeto em uma moldura, por exemplo, e essa moldura estar inserida em um outro ambiente, ali é o enquadramento que você tem que buscar. Então, e é legal você colocar elementos, colocar objetos que valham a pena aparecer. Eu até tenho essa foto aqui, que eu fiz muito tempo atrás, em um pico que a gente escalou, chamado Soldados Disabled, e de repente a gente chegou nesse lugar, eu olhei pra frente e tava essa araucária, e tinha uma pocinha ali pequenininha, onde a gente tava pisando, que tava refletindo aquela araucária. E isso é composição, isso é enquadramento. É onde eu coloco o reflexo da araucária nessa pocinha de água, e aí eu tenho uma história maior, que é a foto da paisagem da araucária, e também tenho a história do enquadramento do reflexo da araucária nessa pocinha de água. Então isso é uma foto pensada, isso é uma foto com intenção, uma foto que parte de uma composição, de um enquadramento que vai contar uma história e não é só bonito por ser bonito por si só. Então ele tem algo a mais, tem um contexto a mais além disso. E esses são alguns fundamentos básicos de composição que se você aplicar só esses 3 que eu trouxe aqui para você, na verdade só um deles, você já vai ter a sua foto transformada, o seu olhar transformado instantaneamente, você já consegue sair com uma foto melhor só de você pensar nessa composição. Agora, se você combinar um elemento com o outro, se você combinar uma composição com a outra, inverter também isso, essas ordens, né? Isso com certeza vai trazer um olhar muito mais interessante para sua fotografia. Mas se você quiser aprofundar ainda mais sobre composição, sobre olhar artístico e como que você pode melhorar a sua fotografia, eu te convido a fazer parte do Open Studio, que é a nossa área de membros, onde a gente compartilha todo o nosso conhecimento através de aulas práticas e teóricas também sobre fotografia, audiovisual, edição e todo esse universo criativo em que a gente está inserido, e a gente traz isso de forma mais aprofundada sobre como você melhora a sua fotografia, como você melhora o seu olhar e desenvolve ele, né, um olhar mais artístico, seja em momentos de viagem, momentos grandes e incríveis, mas também no seu dia a dia, sem você precisar muitas vezes sair de casa para poder explorar o seu olhar. Então a gente traz todo esse conteúdo por lá. Se você ficou interessado e quiser fazer parte, o link está aqui na bio para você fazer a sua inscrição. Eu vou ficar muito feliz de te ver por lá. E era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. E se você tiver alguma dúvida ou até alguma dica de um próximo tema, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber também a opinião de vocês e poder responder também as dúvidas de vocês. É isso, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!